Saiu um trailer do terceiro Deadpool, saiu uma arte do Quarteto Fantástico confirmando o elenco, e saiu um trailer de X-Men 97, a animação dos anos 90 que volta na sua nova temporada. Chega de filosofia. Vamos acabar com ele. O terceiro Deadpool veio cheio de referências à TV de Loki, à Autoridade de Variância Temporal. Eu sei o que é esse lugar. Veio com referências ao futuro dos Vingadores no cinema e veio com o Wolverine com seu uniforme amarelo que foi divulgado em fotos de bastidores há muito tempo atrás, mas que finalmente apareceu em imagens oficiais e agora apareceu no trailer. Don't just stand there, you ape. Give me a hand up. No, I'm actually okay. Thank you very much. Mas o uniforme clássico amarelo dos X-Men que o Wolverine usa nesse trailer não é a única aparição dele, porque também tem essa cena em que ele surge de costas com um paletó branco, que é um visual que ele já teve nos quadrinhos e algumas outras histórias. A Autoridade de Variância Temporal provavelmente vem atrás do Deadpool por causa das presepadas viajando no tempo usando o equipamento do Cable, que ele pega no final do Deadpool 2. Presepadas essas que também envolvem matar o próprio Ryan Reynolds antes que ele aceitasse o contrato para fazer Lanterna Verde. You're welcome, Canada. Mas além do retorno de Hugh Jackman como Wolverine pela milésima vez, o filme também traz referências ao futuro da Marvel no cinema, de forma sutil, mas confirmada, e a gente pode até pressupor algumas coisas sobre os próximos filmes dos Vingadores no cinema. Nessa cena, no cantinho da imagem, a gente vê uma capa de um gibi, e esse gibi é Guerras Secretas, de 2015, de Jonathan Hickman. Nessa história, os Vingadores de dois universos diferentes precisam guerrear para competir para saber quem é que vai ficar com o último e definitivo universo Marvel, depois de um colapso do multiverso e de incursões de universos colidindo. Esse tema das incursões universais já começou no universo Marvel de forma muito sutil, mencionado aqui e ali em alguns dos filmes que já foram lançados, inclusive Homem-Formiga, Loki, Doutor Estranho, Multiverso da Loucura e agora recentemente as Marvels. Nos quadrinhos, as incursões são colapsos universais, causados pelas confusões que têm rolado no multiverso. No fim da série Loki, o próprio Loki tenta organizar um pouco essa bagunça que tá no multiverso. Finish what I started. Mas ainda tem muita coisa a ser resolvida, e existem muitos vilões do multiverso, principalmente Kang, o Conquistador, que vão ter interesse nisso. Mas problemas nos bastidores da Marvel com a prisão do Jonathan Majors podem justificar algumas mudanças nas ideias que eles tinham pro futuro. Recentemente, até uns tempos atrás, foram anunciados os próximos filmes da Marvel, e um deles era Vingadores Dinastia Kang. Esse filme recentemente teve seu título alterado, para algo ainda não confirmado. Não sabemos ainda o que Vingadores 5 vai ser, mas o Vingadores 6, Guerras Secretas, continua com esse título. Pelo trailer de Deadpool, a gente pode deduzir que o Vingadores Guerras Secretas, com a capa do Doutor Destino, vai envolver o Quarteto Fantástico. E é sobre isso que eu vou falar agora. No dia de São Valentim, que é o dia dos namorados no Hemisfério Norte, a Marvel divulgou uma imagem confirmando o elenco de Quarteto Fantástico. Tem o Pedro Pascal como o Senhor Fantástico, tem a Vanessa Kirby como a Mulher Invisível, tem o Joseph Quinn como Tocha Humana e tem o Ibon Mosbacrack como o Coisa. A imagem também tem umas referências ao contexto histórico do filme. A gente vê o Coisa segurando uma revista que traz o presidente dos Estados Unidos dos anos 60. Ou seja, além dessa estéticazinha mais caseira e esse ambiente mais familiar, é possível a gente deduzir que o filme do Quarteto Fantástico vai se passar nos anos 60 e ou num universo paralelo com a estética dos anos 60. A imagem traz algumas pistas sobre o filme e elas dão um cabimento para algumas teorias bem malucas. Por exemplo, será que o filme se passa nos anos 60? Mas peraí, no universo Marvel do cinema, se eles tivessem acontecido de ter aí um grupo de heróis, exploradores do espaço, ainda mais com o cara mais inteligente do mundo, nos anos 60, eles já teriam sido mencionados de alguma forma. Eu acho que não vai acontecer o que aconteceu com Capitã Marvel, que foi reinserida por retcon nos anos 90. Eu acho que aqui temos uma situação diferente. Não somente é uma referência aos anos 60 dos quadrinhos, quando o Quarteto Fantástico foi o carro-chefe da Marvel, que deu origem a vários outros heróis do universo Marvel, como o Pantera Negra, o Namor e, eventualmente, até o Homem-Aranha, mas talvez a Marvel esteja transformando o Quarteto Fantástico num soft reboot do seu multiverso. Porque o filme do Quarteto Fantástico, se passando numa terra paralela que começa nos anos 60, pode dar origem a novas versões dos personagens, já nessa época, reinventados com novos atores, reinventados com um público diferente e servindo de carro-chefe, sem necessidade de você reassistir tudo até então para entender tudo. Ao mesmo tempo, tendo o filme Vingadores Guerras Secretas vindo por aí, talvez esses dois universos colidem
para formar um novo universo que vai receber tanto o público novo que vai vir com o Quarteto Fantástico, quanto o público que já acompanha desde Homem de Ferro de 2008. Então, Deadpool, Quarteto Fantástico, já dá uma dica do que vem aí pelo MCU, mas eu acho que tem um terceiro pilar nas decisões da Marvel até agora, que é X-Men 97. A mim, meus X-Men. X-Men 97 vai estrear um selo novo da Marvel. É o Marvel Animation. O trailer de X-Men 97 deixa claro desde o início que é uma continuação daquela animação que a gente assistiu aqui no Brasil nos anos 90, na Globo. As chaves do guarda. Com a dublagem do Wolverine pelo saudoso Isaac Bardavini. Eu sei como se sente, Wolverine, mas... Não sabe nada, homenzinho. Da próxima vez, eu usarei isto. Eu já aguentei você demais! Vamos lá. Vamos ver se você é durão quando não está dando ordens. Na prévia, a gente vê uma referência ao último episódio do desenho clássico, que é o dia da formatura, onde o professor Xavier morre e, orgulhoso, deixa para os seus X-Men, para os seus alunos, a responsabilidade de seguir adiante com o sonho dele. O trailer também tem uma pequena referência ao Homem-Aranha. Nessa cena do jornal tem uma parte em que menciona que o Homem-Aranha poderia ser um mutante. Isso é uma referência a um crossover que teve do desenho do Homem-Aranha dos anos 90 com os X-Men, em que ele busca a ajuda deles e não consegue. Obrigado por nada. A prévia também traz algumas referências aos robôs caçadores de mutantes, os Sentinelas, as Nações Unidas e todo esse contexto político que X-Men sempre tocou desde os anos 60, mas a coisa mais legal do trailer é a revelação de Magneto como herdeiro de Charles Xavier e agora chefe da escola, o grande diretor Magneto. Agora pertencem a mim. Coisa que já aconteceu nos quadrinhos também e foi bem interessante. X-Men 97 será uma sexta temporada para a animação dos anos 90 e ela vai estrear agora dia 20 de março no Disney+. Nos quadrinhos, desde os anos 80, X-Men sempre foi muito popular, principalmente por causa de Chris Claremont e John Byrne, que escreveram juntos a saga da Fênix Negra, Dias de um Futuro Esquecido, e exploraram vários temas bem complexos em quadrinhos de super-herói, bem coloridos. Mas foi nos anos 90, com essa animação, que X-Men catapultou para ser o carro-chefe da Marvel. Quase todos os quadrinhos autorais que vieram na Image nos anos 90, eles tinham muita estética de X-Men, e todo mundo lembra do desenho com muito carinho. Não é à toa que X-Men foi o primeiro filme de super-heróis na Marvel no cinema. Foi X-Men, nos anos 2000, que começou essa febre de super-heróis no cinema, junto com o Homem-Aranha da Sony. Nos anos 2000, a Marvel lançou X-Men Evolution, que seguiu por um rumo totalmente diferente, reinventado, trouxe os mutantes mais como adolescentes, um contexto mais escolar e tudo mais. E depois teve Wolverine e os X-Men lá pra 2009. Teve alguns animes, mas depois disso a Marvel ficou quieta sobre X-Men, porque ela estava focando nas produções envolvidas com o seu universo Marvel cinematográfico. Nessa época ela não tinha os direitos dos X-Men para usar, porque estavam na Fox, e até nos quadrinhos os heróis mutantes estavam sendo meio deixados de lado, tinham um foco maior nos Inumanos. A própria Miss Marvel, que surgiu mais ou menos nessa mesma época, foi transformada em Inumana. Mais recentemente, quando a Disney adquiriu a Fox e trouxe de volta os X-Men e o Quarteto Fantástico para o elenco de personagens que ela pode usar, os X-Men e o Quarteto Fantástico foram gradualmente voltando ao seu papel de protagonismo e a popularidade que eles sempre tiveram. Não somente referências e insinuações, mas aparições de personagens dos X-Men como membros de outros universos. A gente vê Charles Xavier em Doutor Estranho 2. Our final member, Professor Charles Xavier. What truth? That's not how Strange died. A gente viu o Fera no final de As Marvels, e a gente viu a Miss Marvel, que surge como uma inumana, ser reintroduzida como uma mutante na série Miss Marvel. Kamala, there's something different in your genes, like a mutation. Coisa que também aconteceu nos quadrinhos recentemente, quando a Miss Marvel morreu e foi ressuscitada em Krakoa como uma mutante. Então a Marvel está gradualmente reintroduzindo seus X-Men
tá trazendo o Quarteto Fantástico para ser um novo começo. É um excelente ano para quem é fã de X-Men. Fiquem ligados, eu sou Felipe Ramalho e este é o Game Arena.